Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou falar sobre um assunto que envolve a vida e a morte. Eu vou falar hoje sobre eutanásia. E já de imediato você pode perguntar, o Espiritismo tem uma opinião muito clara, digamos assim, a respeito da eutanásia, perdão? Pois tem. E para início de conversa, para a gente abordar esse assunto, para aqueles que não sabem o que o termo eutanásia significa, eutanásia vem do grego e pode ser traduzido como morte boa, como sendo a solução para as doenças incuráveis, com o consequente alívio para o paciente. Em outras palavras, a eutanásia é defendida por muita gente como uma solução para casos de doenças incuráveis, chamada de morte humanizada, para que o paciente não sofra sem necessidade e sem esperança. Dito isso, vamos ver qual a ótica espírita sobre o assunto. Digamos que um homem ou uma mulher esteja agonizando, vítima de uma doença terminal. Sabe-se que o seu estado é desesperador e a ciência, através dos médicos, já disse que não há mais esperança na melhora do paciente. Ele está, como se diz na gíria, ele está desenganado. A partir desse quadro desalentador, desse paciente condenado a sofrer sem esperança, eu proponho a você, aí do outro lado, responder de acordo com as suas próprias convicções. A seguinte pergunta: será lícito poupar-lhe o tempo que lhe resta, abreviando-lhe o fim com a finalidade de não fazê-lo sofrer? Eu não sei qual a sua resposta, mas seja ela qual for, eu faço uma segunda e última pergunta. Será que nós temos o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele, Deus, conduzir o homem até, digamos, a borda do precipício, para daí o retirá-lo, a fim de fazê-lo voltar a si? E como, aliás, muitas vezes já aconteceu, voltar a viver mais um tempo conforme estava previsto no seu planejamento espiritual para a sua encarnação? Não esqueçamos que a medicina, a ciência, enfim, trabalha para a vida e não, ou pelo menos não deveria, trabalhar para a morte. Você já pensou se a ciência já não se enganou em algumas das suas previsões? Gente, não faltam exemplos em que o doente, antes de exalar o seu último suspiro, tem ainda que, apenas por alguns instantes, recobrado a sua consciência. Pois ainda que seja apenas um lapso de consciência, pequeno para a nossa contagem de tempo, como podemos afirmar nesse tempo, nesse momento de graça que Deus lhe haja concedido, não possa seu espírito, nas convulsões daquela agonia,
refletir sobre sua vida e até mesmo pedir perdão por alguns malfeitos. Além disso, todo o processo pelo qual passamos durante o desenlace é fundamental e não raro. Os últimos minutos é um tempo precioso em que, em muitos casos, precisamos para despertarmos a nossa consciência. Momento esse que não existiria no caso do abreviamento da vida. A eutanásia é uma questão de lógica, uma falsa e outra verdadeira. A falsa é que, se partirmos da premissa de que a morte é o fim de tudo, ou seja, morreu, acabou tudo, chegamos facilmente à conclusão de que matar um doente, ou qualquer pessoa que sofre, ou mesmo até uma criança com uma moléstia incurável, é um ato de piedade. Afinal, se morrer é terminar tudo, definitivamente, então matar alguém nesses casos, e até em outros casos, é realmente um ato louvável. Mas se partirmos, porém, da premissa, e eu fico com essa lógica, de que a morte é apenas o fim de uma existência do corpo, da matéria, ou seja, o fim apenas de um estágio na vida do espírito imortal, tão somente, a nossa piedade, através da eutanásia, é, lamento dizer, uma prática assassina, tanto de quem a praticou como também de quem autorizou. E por isso, essas pessoas arcarão perante as leis divinas com as devidas consequências. Gente, para raciocinarmos de maneira correta, de maneira certa, sem que corramos o risco de incorrer em algum erro grave, precisamos dispor de todos os dados sobre o fato, sobre o problema que queremos interferir. O materialismo só conhece o corpo e não leva em conta a existência da alma, a existência do espírito, ou seja, ignora por completo o verdadeiro sentido da vida. No universo, inclusive, tem tudo no universo tem uma razão de ser. Tudo tem um tempo certo para que as coisas aconteçam, inclusive a morte do corpo, já que o espírito, este continua vivo, pois é imortal. Pela nossa pequena, aliás, muito pequena evolução espiritual, somos como crianças, espiritualmente falando, claro, razão pela qual a visão da dor, a visão do sofrimento sem solução, nos assusta, despreparados que estamos na vida não somente por uma visão materialista da vida, mas também por um desconhecimento do verdadeiro sentido dela, o verdadeiro sentido da vida. Exatamente por esse despreparo a propósito do sentido da vida, porque vivemos e porque sofremos, por exemplo, é que ao abreviar a partida de um doente que sofre, através da eutanásia, mesmo que não haja esperança da sua melhora, isso, segundo a visão espírita, não é um ato de amor, e sim uma infração muito grave às leis divinas. E essa infração, por sua vez, implica em uma série de consequências também graves. Não somente para quem pratica a eutanásia, como também para quem a autoriza, conforme até eu já falei antes. Portanto, antes de tomar qualquer decisão, baseado nas leis dos homens, que são muitas vezes falhas e possuidoras de uma visão muito tacanha, veja se você, com o seu ato, não estará por acaso infringindo as leis divinas, as leis de Deus. Não perca nunca de vista o seguinte: os desígnios de Deus e as razões para determinados acontecimentos da vida são do conhecimento apenas dele, do Criador.
Nunca esqueça disso. Outra coisa, não cabe a nós e nem à ciência, em circunstância alguma, e nem sob qualquer pretexto, decidir, definir, decretar a respeito de problemas concernentes ao espírito. Ou seja, à ciência cabe o prolongamento da vida e não para decidir e encurtar o tempo que desconhecemos e que só a Deus pertence. E outra coisa que eu quase que deixo passar. A eutanásia, analisada sob a ótica espiritual, não somente interrompe o processo de depuração através da enfermidade em que se encontra aquele espírito encarnado. Como pode, e até a literatura espírita nos mostra isso, através da palavra de alguns espíritos, pode também causar-lhe, inclusive, dificuldades no retorno ao plano espiritual, na medida em que o espírito sente os efeitos do corte da vida biológica, separando de forma abrupta o corpo do espírito. Tudo na vida tem um propósito. E se essa é uma premissa verdadeira, significa dizer que todo o sofrimento tem uma causa muito importante, ou melhor, é obrigado a ter uma causa muito importante para Deus permitir que uns sofram apenas um resfriado e outros padeçam de uma doença incurável. Você não concorda com isso? Se não for assim, Deus, que nós dizemos ser e é infinito em todas as virtudes, ou seja, infinito em bondade, infinito em amor, infinito em justiça e em tantas outras virtudes, ele não seria Deus se permitisse que alguém sofresse sem uma causa muito importante de doenças incuráveis. Exatamente por isso que todos os fatos impactantes, vejam bem, eu disse impactantes da nossa vida, como por exemplo uma doença prolongada, uma doença incurável, obrigatoriamente tem por trás disso, ainda que seja por nós desconhecido, um motivo muito importante, uma razão muito forte. E para o Espiritismo, o sofrimento sempre tem por trás dele, além dessa razão muito importante, um caráter evolutivo, espiritualmente falando. No Espiritismo, o combate à eutanásia e todos os outros crimes praticados contra a vida em que a pessoa sofre sem esperança de melhora, não deve ser encarado como uma apologia ao sofrimento por parte do Espiritismo, na medida em que o Espiritismo, defende que todas as ferramentas disponíveis pela medicina e pela ciência devam ser usadas para atenuar, para diminuir a dor, para diminuir o sofrimento humano. A dor, o sofrimento, são sinônimos de depuração da alma e resgate do espírito. Cada um de nós escolhe com absoluta liberdade, através do seu livre-arbítrio, o seu caminho, tanto para o bem quanto para o mal. A todo ser humano, a justiça divina dá total liberdade de escolha. Volto a repetir, tanto para o bem como para o mal. Todos nós, no entanto, temos as leis divinas gravadas na nossa consciência sobre o que é certo e sobre o que é errado. E na consciência humana está a proteção da vida através de uma coisa chamada de instinto de preservação e não de destruição e nem de morte. Portanto, para quem pratica, repito, ou consente a eutanásia, abreviando a vida de alguém, sem saber as razões, os motivos pelos quais aquele ser está desenganado pela ciência, futuramente, nesta ou em outra vida, vai obrigatoriamente ter que arcar com as devidas consequências do seu ato. Não por castigo,
mas porque infringiu uma lei divina. Eu sei que no Brasil é um crime previsto em lei como um assassinato, apesar da existência de um atenuante quando existe um pedido da vítima. Mesmo assim, ainda que no Brasil seja crime, você poderá perguntar: se no Brasil é crime e nós estamos vivendo no Brasil e esse vídeo vai para o Brasil, por que eu abordei esse assunto hoje? Pois eu respondo que eu abordei esse assunto pelo simples fato de que em qualquer circunstância e sob qualquer pretexto, tirar ou mesmo contribuir para o abreviamento da vida de alguém, assim como acontece na eutanásia, é, em suma, uma forma de homicídio. E seus autores, repito novamente, direto ou indiretos, terão obrigatoriamente, não dentro da lei dos homens, mas dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei divina, de responder de acordo com as suas responsabilidades pelo crime cometido. Jamais podemos esquecer uma coisa extremamente importante, que é respeitar a vontade divina, respeitar o tempo de Deus, e não o nosso tempo, pois compete somente a Ele, a Deus, Senhor dos nossos destinos, o direito de promover, na hora estipulada por Ele, o nosso retorno à espiritualidade. Pense nisso. Um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.